parte. Chegada a tarde, estava ali só. E o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e começaram a gritar com medo. Jesus, porém, falou-lhe logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo. Clamou em alta voz, dizendo: Senhor, salva-me. Versículo 31. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Amém? Então, somente esse versículo para a nossa meditação nesta noite, em nome de Jesus. Meus irmãos, nós temos aqui uma mensagem da parte de Deus, acompanhando aqui o raciocínio do nosso irmão Zedequias, quando ele falou aqui a respeito dos 2 cegos de Jericó, quando aqueles homens queriam algo da parte de Deus e foram em busca desse objetivo. O maior objetivo daqueles homens, como foi pregado aqui muito brilhantemente pelo nosso irmão, era a respeito da sua cura, a respeito da sua cegueira. E a Bíblia diz que, clamando em alta voz, Jesus ouviu e atendeu a sua petição. Mas tudo isso aconteceu com aqueles 2 homens cegos por causa de uma única coisa. A coisa que mais Deus exige de nós, que é a nossa fé. A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que a gente não vê, mas é a comprovação daquilo que a gente espera. É a materialidade daquilo que nós esperamos. E a fé simplesmente é aquilo que mais Deus exige de nós. Porque a Bíblia diz que aquele que se aproxima de Deus tem que se aproximar crendo que Ele existe e que Ele é galardoador ou premiador daquele que o busca. Nós vemos através da Bíblia Sagrada homens e mulheres de Deus que venceram por causa da fé, venceram obstáculos, venceram coisas tremendas através da fé. A Bíblia diz que o pai da fé era um homem chamado Abrão. Ele não era ainda chamado de Abraão. Capítulo 12 do livro do Gênesis, nós vemos ali um maior exemplo de fé. Aliás, um dos maiores exemplos de fé que eu conheço da Bíblia Sagrada. Capítulo 12, versículo 1, nós vemos ali quando Deus, ele chama o patriarca, o homem de Deus, Abraão, e disse: Abraão, sai da tua terra, da casa do teu pai, e vai para uma terra que eu ainda te mostrarei. Ou seja, a terra ainda não havia sido mostrada ou determinada para Abraão. Abraão não sabia para onde ele iria, mas ele creu na palavra que Deus havia falado para ele. Quando Deus ele disse: sai, Abraão, da tua terra e da casa de teu pai, Deus estava mandando Abraão sair da sua zona de conforto, sair da sua terra, sair daquilo que lhe era peculiar. A terra é a sua familiaridade, é com aquilo que você é familiarizado. A sua terra é o seu aconchego, é a terra que você conhece, a terra que você transita, é tudo que você conhece um, conhece outro. A terra é seu aconchego, é o seu ponto de partida. Mas Deus ele chegou para Abraão e disse: sai dessa terra, sai da casa do teu pai e vai para uma terra que eu te mostrarei ainda qual será essa
E a Bíblia diz que ele não mediu esforço, ele não mediu distância, ele colocou os seus troços, como o matuto diz, ele colocou todas as suas roupas, abardou seu jumento, colocou sua família no caminho e foi embora para a terra que Deus ainda iria lhe mostrar. Obedecendo a voz de Deus, ele creu através da fé. Abraão abraçou aquela promessa. Em busca da promessa, Abraão saiu da sua terra. E para crer na promessa de Deus, para crer naquilo que a gente não consegue enxergar, para crer na materialidade de algo que hoje não existe, é necessário você ter fé. Porque para crer naquilo que Deus fala de verdade, com toda a sinceridade da minha alma, é preciso ter fé. Porque quando Deus ele diz algo para mim e para você, quando Deus ele diz assim, irmão Zedequias, vou eu fazer, vou eu realizar na tua vida, ele diz que vai fazer, que vai realizar. Mas só que muitas vezes Deus ele não diz quando. Muitas vezes Deus ele não diz quando. Ele não diz a hora, ele não diz o mês, ele não diz o ano. Apenas ele só diz que vai fazer. Agora compete a mim, compete a você crer. Crer. Abraão, quando ele saiu da casa do seu pai, quando ele saiu da sua terra de Harã, ele saiu em busca dessa promessa. Quando Deus chegou para ele e disse: Abraão, sai daí, porque eu tenho preparado uma terra boa e larga, uma terra em que emana leite e mel, uma terra tão ampla, em que aonde você colocar a planta do seu pé, essa terra eu darei para você como herança. E Abraão saiu em busca dessa promessa. Só que tem uma coisa: Abraão ele não tinha descendência, Abraão ele não tinha filho de maneira nenhuma. E ainda para dificultar a situação, Abraão era um homem idoso, sua esposa também era idosa. Todos nós aqui conhecemos a história de Abraão. E a Bíblia diz, irmãos, que Abraão se inquietou por causa daquela promessa. Porque quando Deus ele faz uma promessa, evangelista Cleito, irmãos, quando Deus ele faz uma promessa, nós ficamos tão contentes, ficamos tão felizes, no momento em que a promessa está sendo proferida por Deus. Nós ficamos eufóricos, porque a promessa de Deus causa euforia quando ela é proferida, e o nosso coração muitas vezes está precisando de um alento, está precisando de um conforto, e nada melhor do que uma promessa vinda da parte do próprio Deus, para acalentar o nosso coração e para fazer com que as nossas esperanças, as nossas forças se revigorem. Só que tem uma coisa: quando Deus ele faz essa promessa, você fica eufórico, você fica contente, você fica pegando o céu com a mão. Parece até que essa promessa missionária messa vai se cumprir amanhã. Parece mais que ela vai se cumprir amanhã, porque quando Deus fala, o seu coração fica contente, você fica eufórico, e você acha que aquela promessa que Deus te fez há um ano, há 10 anos atrás, já vai se cumprir amanhã. Só que Abraão sentiu isso. Deus fez a promessa a Abraão no capítulo 12. No capítulo 15, Abraão está inquieto. Abraão já está inquieto, perguntando a Deus como seria o cumprimento dessa promessa. Abraão começa a dizer: Deus, tu me prometeste uma descendência, prometeste para mim que a minha geração seria muito numerosa, mas como será isso, visto que eu ainda não tenho filho, e eu sou velho, minha esposa também é velha? Porventura, a tua descendência que tu me prometeste, o cumprimento da promessa que tu me fizeste há anos atrás, será que vai se cumprir através de um servo que eu tenho como filho chamado Eliezer? Deus chegou para Abraão e disse: não é através de Eliezer, mas é através da tua esposa Sara que eu te darei um filho, eu te darei a tua descendência. E Deus nesse momento começou agora a renovar a promessa na vida de Abraão novamente, dizendo: Abraão, a tua descendência
ficou como eu e você, ficou pegando novamente o céu com uma mão, ficou contente, achando que essa promessa, evangelista Clay, já ia se cumprir amanhã. Sua velhinha, coitada, Sara, já iria ficar grávida amanhã. Eu acho que ele já chegou a dar um cheirinho na velha e disse, vamos embora porque Deus prometeu hoje. E amanhã eu tenho certeza que vai se cumprir. Abraão, ele se equivocou, porque é o tempo de Deus, ninguém consegue contar. O homem não consegue contar o tempo de Deus. Ei, o tempo de Deus não é o calendário que tu tem pendurado na tua geladeira. Aleluia. O tempo de Deus não é aquele calendário de um candidato que está lá na tua cozinha. De maneira nenhuma. Deus, o tempo de Deus é o tempo Kairos. Tempo de Deus. O tempo de Deus, meu querido, é o tempo de Deus. Ninguém consegue contar. Deus, ele cumpre no tempo dele, na hora dele. E ninguém consegue manipular o tempo de Deus. Verdade. Glória a Deus. Abraão fica tão inquieto que no capítulo 18, Deus, ele fala novamente para Abraão. De repente aparecem 2 anjos na tenda de Abraão. Abraão, acredito que estava dormindo, estava inquieto. De repente, Abraão é convidado por 2 anjos para sair da tenda. Deus refaz novamente ou relembra aquela promessa que havia feito lá em Harã, quando ele ia sair da terra do seu pai, da sua terra. Deus relembra aquela promessa e diz: Abraão, Abraão, eu tenho te prometido uma descendência muito numerosa. Agora sai da tenda, porque eu quero falar algo contigo. Eu quero falar um mistério com você, Abraão, e você vai entender. Abraão sai da sua tenda e ele pergunta assim: o que é que eu devo fazer agora? E Deus fala através dos anjos: olha para o céu, Abraão. Abraão começa a olhar para o céu e os anjos dizem: olha, Abraão, começa agora a contar as estrelas do céu. E Abraão começa agora: é 1, é 2, é 3, é 4, é 100, é 1000. De repente ele se perde e torna a contar novamente, de maneira que ele não conseguia contar de maneira nenhuma aquelas estrelas. Não conseguia contar as estrelas do céu. Os anjos chegam para Abraão e dizem: olha, Abraão, assim como você não conseguiu contar as estrelas do céu, assim será a tua descendência. Glória a Deus. Porque quem conseguir contar as estrelas do céu poderá contar a tua descendência. Assim como tu não conseguiste contar as estrelas do céu, ninguém poderá contar os filhos que tu terás. Glória a Deus. Porque a tua descendência, Abraão, será como as estrelas do céu e como a areia da praia, que é incontável. Ninguém poderá contar. E a Bíblia diz, irmãos, que Sara, nesse momento, irmã Tâmara, estava ouvindo o diálogo de Abraão com os anjos. Sara estava na tenda e começou agora a ouvir o diálogo dos anjos com Abraão. E tudo aquilo, quando estava sendo falado, Sara estava ouvindo. Glória a Deus. Só que para Sara, meus queridos, minhas queridas, aquilo ali soava no ouvido de Sara como algo totalmente infundável ou impossível. Porque Sara começou a olhar para si própria. Sara começou a olhar para a sua condição. Tanto é que ela era estéril. Ela começou a olhar para a sua esterilidade. E ela sabia muito bem que por meios naturais ela não conseguiria dar filhos a Abraão. Tanto é que os irmãos vão ver que ela entrega a sua serva Agar a Abraão. Chegou para Abraão e disse: Abraão, Deus nos prometeu um filho. Deus nos prometeu uma descendência. E como Agar é minha serva, todos os filhos que ela terá será meu. Será como meu filho. Então, entra em Agar e você tem um filho com ela. E esse filho será nosso, será meu. E através dele, com certeza, a promessa de Deus se cumprirá. A Bíblia diz que Abraão obedeceu a Sara. Entrou em Agar, teve um
sua forma. Muitas vezes Deus ele promete algo, mas você não sabe se vem da direita, da esquerda, de frente, de trás, não, de maneira nenhuma. O que compete a mim e a você é ficar no lugar esperando essa promessa se cumprir. E não interessa se essa promessa vai além do meu e do teu entendimento. Até porque as promessas de Deus geralmente vai de encontro a todos os meus e os teus conceitos. Glória a Deus. Deus, ele é Deus do impossível. Quando Sara ouve aquele diálogo, a Bíblia diz que ela sorriu. Eu não vou dizer que ela deu uma gargalhada, até porque a Bíblia, ela não diz isso. Mas a Bíblia diz, ela é enfática, quando diz que quando Sara ouve o diálogo dos anjos, a promessa sendo renovada para Abraão, ela começa a rir. O anjo vira para Sara e diz assim: Sara, assim porque você riu da promessa que Deus falara a Abraão, daqui a um ano você abraçará a promessa e você terá um filho. Glória a Deus. Capítulo de número 21 do livro do Gênesis, versículo 1. E a Bíblia diz que assim como Deus falara para Abraão e a Sara, assim se cumpriu. Isaac nasceu e Sara abraçou a promessa de Deus. Para se cumprir as promessas de Deus, glória, na minha e na tua vida, é necessário fé. É necessário crer. Eu lembro-me quando eu estava moço, eu era jovem na mocidade da igreja, na mocidade ainda, jovem, com 18, 19 anos de idade, mais ou menos por aí. Eu fui para uma determinada igreja, eu queria casar, um sofrimento tremendo, não tinha nada, liso, desempregado, pagando um preço, porque vida de moço é assim. Vida de moço é ciclo de oração, é monte, é buscar a Deus, é estar em oração de mocidade. Eu já estava praticamente noivo, querendo casar, mas desempregado, um sofrimento tremendo. Mas uma coisa eu tinha a promessa. Glória a Deus. Tinha a promessa que Deus iria suprir, promessa que Deus iria suprir toda a minha necessidade, no que diz respeito à festa, no que diz respeito ao casamento. Mas eu tinha uma preocupação, evangelista Cleito, que era a minha casa. Casar para pagar aluguel é terrível. É terrível, quem paga aluguel sabe. Meu pai paga aluguel há 40 anos. E eu sei quanto é terrível pagar aluguel. E eu desempregado, eu dizia Deus e a minha casa. Mas buscando a Deus, buscando, interrogando a Deus a minha casa. Fui para um ciclo de oração, lá no R7, na Várzea. Se eu não me engano, foi Jardim Petrópolis, o nome da congregação. Cheguei lá naquela congregação, Deus trouxe uma irmã de São Paulo, uma missionária de São Paulo. E eu estava junto com alguns irmãos, e de repente, estava eu e outro irmão com a mesma cor de camisa. Ela virou para o nosso lado e disse: moço, abre a mão e recebe uma chave de uma casa. Glória a Deus. Eu até fiquei em dúvida, porque outro rapaz também estava com a mesma cor de camisa com a minha. E eu disse: é ele ou é eu? Aí ela disse: é você, jovem, comigo. Recebe, abre a mão e recebe a chave de uma casa que o Deus de Israel está te entregando nesse momento. Glória a Deus. E eu dizia assim: meu Deus, como é que vai ser isso? Porque eu não tenho nada. Estou totalmente desempregado, pagando um preço na poeira, na carteira só tinha papel, o desemprego tremendo. Vim interrogando a Deus no meio do caminho, assim como Sara. Eu vim sorrindo, descrendo da promessa, mas dizendo a Deus: se foi o Senhor, mostre para mim. Se realmente for o Senhor, me confirme. Fui dormir pela madrugada.
Depois de orar, foi dormir. E logo assim que eu coloquei a cabeça no travesseiro, eu comecei a madornar, como a gente diz. Aquele sono leve. E de repente, começou a chover chave. Naquela visão começou a chover chave. Glória a Deus. Só que aquela chave que estava chovendo não caía sobre mim. Apenas um par de chaves caiu sobre mim. Quando eu abri a mão, caiu duas chaves. Glória a Deus. Uma chave prateada e outra chave dourada. E a outra chave dourada. E depois tudo aquilo foi se desenrolando. E Deus começou a desenrolar a promessa. Eu não tive condições de construir a casa, mas Deus usou a minha própria sogra. Dinheiros que estavam presos, que não saía de jeito nenhum de justiça. A gente começou a orar, Deus liberou para que aquela promessa pudesse cumprir. Deus foi lá no homem da capa preta, lá no juiz, e assinou um decreto de vitória para o meu sogro. Glória. E uma causa na justiça que estava presa, Deus ele liberou para poder me dar vitória. Glória a Deus. Então não interessa o meio que Deus vai usar para cumprir a promessa na tua vida. Aleluia, Jesus. O que interessa é que Ele vai cumprir e pronto. Glória a Deus. Glória a Jesus. Verdade. Quando a minha casa foi construída, interessante, quando minha casa foi construída, que a gente foi comprar a maçaneta da porta. Veja como Deus é. Quando eu fui comprar a maçaneta da porta, logo no momento do armazém, Deus falou comigo. Quando eu peguei na maçaneta da porta, que veio as duas chaves, aliás, que veio duas prateadinhas, é como que Deus falasse no meu coração, já veio uma. Quando eu comprei a da grade da casa, veio dourada. Glória a Deus. Veio duas chaves douradas. Quando eu juntei as duas chaves, tanto a prateada como a dourada, que era da porta e a da grade, o grande, o Aleluia. Deus de Abraão, Glória falou comigo e disse para mim assim: moço, eu sou Deus que cumpro promessa, Glória a Deus. independente das tuas forças. Aleluia, glória a Deus. Eu te fiz a promessa, estou cumprindo agora. Glória a Deus. Glória a Deus. Ei, Deus vai cumprir uma promessa na tua vida. Parece até uma palavra rotineira, né? Porque muitas vezes nós vemos falar de promessa e vemos uma palavra tão rotineira e muitas vezes a gente não dá crédito. A gente releva essa palavra. Mas eu quero te dizer nesta noite: renova a tua esperança. Glória a Deus. Glória a Jesus. Ele é que me clama suplicante. Aleluia. Aleluia, Jesus. Renova a tua esperança. Glória a Deus. Se levanta dentre os mortos nesta hora. Glória. Se levanta agora da tua fragilidez, da tua fraqueza. Aleluia. Aleluia. Não importa o tempo em que o Deus de Abraão te fez a promessa. Eu quero te dizer nesta noite: para Deus não interessa se faz um ano, se faz 10 anos ou se faz 20 anos. O que interessa é que Ele fez a promessa. Glória a Deus. Aleluia. E Deus, Ele tem um compromisso tremendo, missionariamente, Aleluia. com aquilo que Ele fala. Glória. Ei, Deus não tem compromisso com palavras ditas por profetas que não falam em nome de Deus. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque eu já recebi tanta promessa. Cheguei em diversos lugares e recebi a promessa de todo tipo. Promessas que Deus, Ele não falou, que não saiu da boca de Deus. Você vai morrer esperando. Verdade. Você vai morrer esperando. Agora a promessa saída da boca de Deus, pode ter certeza. É como diz a história: se muda gente, se converte gente, mas Deus Ele cumpre. Glória a Deus. E se para cumprir uma promessa na tua vida for necessário Deus descer o quê?
pode ter certeza que ele desce. Glória a Deus. Pode ter certeza disso. Que se for para alguém se salvar, para ele poder cumprir, ele salva. Aleluia. Quando Deus ele falava para Abraão que iria dar esse filho, a única coisa que Deus exigia de Abraão e exige de mim e de você nesta noite é a fé, meu querido. Glória a Deus. É a fé. É que você fique no lugar. Agora eu tenho certeza, eu entendo que quando Deus ele faz a promessa, como eu falei, você fica pegando o céu com uma mão. Mas parece que é uma coisa. Deus ele faz a promessa agora. E quando é amanhã, a luta dobra de tamanho. É verdade. Misericórdia. É assim ou não é? Verdade. Deus ele faz a promessa agora. O negócio já está difícil. Já está difícil o negócio. O estreito já é a roda grande, passando por dentro da pequena. Já está difícil. Aí Deus, ele traz um alívio. Ele renova a promessa que fez na tua vida. E você fica contente pegando o céu na mão. Mas quando amanhece o dia, a luta já bate na tua porta e diz: cheguei de novo. É verdade. Glória a Deus. E vem maior do que estava ontem. Sabe para quê? Isso tudo é para testar a tua fé. Para saber até onde você vai. Para saber se a tua fé realmente é provada. Se você crê realmente em Deus. Deus provou novamente a fé de Abraão. Quando a Bíblia diz que Deus chegou para Abraão e disse assim: olha, pega o teu filho, o teu único filho Isaque, a tua promessa, o presente que eu te dei, e leva até o Monte Moriá e sacrifica ele para mim. Pense numa prova de fé. Abraão, a Bíblia diz que ele não titubeou. Ele não mediu esforços. Ele pegou aquele menino, não contou nada para ele, não contou nada para a mãe. Pegou aquela criança e disse: vamos até o Monte Moriá sacrificar o Senhor. Deus, ele me pediu um sacrifício. Vamos embora sacrificar. Já estou concluindo. A Bíblia diz, irmãos, que no meio do caminho foi feita uma pergunta a Abraão, e essa pergunta foi uma das perguntas mais difíceis para Abraão. A Bíblia diz que Isaque chegou para Abraão e disse: pai, nós vamos sacrificar a Deus. E é natural que nós tenhamos aqui alguns elementos para o sacrifício. Nós temos que ter a lenha e nós temos que ter a vítima, porque o altar já está lá, já vai ter que ser feito lá no local. Eu só estou vendo aqui a lenha, mas cadê a vítima? Cadê o holocausto para o sacrifício? Ele não sabia que o holocausto era ele próprio, que o sacrifício que Deus pedira a Abraão era ele, o seu próprio filho, que ele era a vítima, que o sangue dele é que deveria ser imolado ali em cima daquele altar. Glória a Deus. Mas Abraão sabia, estava ali através de uma ordenança de Deus. Novamente foi feita a pergunta: pai, nós temos aqui a lenha, o cutelo, mas cadê a vítima para o holocausto? Abraão abriu a boca e disse: meu filho, para si Deus proverá. Glória a Deus. Aleluia. O sacrifício para si Deus vai prover. Glória Aleluia. a Deus. Ei, será que você tem fé para dizer num momento como esse, que você está enfrentando agora, dizer assim: Deus proverá? Glória a Deus. É a aposentadoria sendo cortada e você dizer assim: Deus proverá. A doença batendo na porta, meu filho, o bicho pegando dentro de casa, faltando pão, faltando veste, marido desempregado, marido no braço da amante, já foi embora, botou tudo dentro de uma bolsa e foi-se embora para casa da amante e abriu a boca e disse: nunca mais volto para essa casa, nunca mais quero
certeza que não tem oração certa que me faça voltar. Ei, como é que você está numa hora dessa? Será que você pode abrir a boca e dizer assim: Deus proverá? Glória a Deus. Deus proverá se você vai voltar ou não. No momento da depressão, será que você pode abrir a boca para dizer nesse momento aí de depressão, no momento que o desejo de suicídio chega no teu coração, será que você pode abrir a boca nessa hora? Glória a Deus. E dizer assim: Deus proverá? Glória. Aleluia. Abraão abriu a boca no momento difícil. Ele disse: meu filho, Deus proverá. Quando ele prepara todo aquele sacrifício, prepara o altar, coloca lenha, pegou o seu filho, colocou em cima do altar, em cima daquela lenha, pegou um punhal e iria cravar no pescoço do seu filho. Deus bradou naquela hora e disse: Abraão, Abraão, não faças tal, porque agora eu sei que tu temes a Deus. Glória a Deus. Porque você não me negou o seu único filho, o seu filho Isaque. Sabe o que em que Abraão estava baseado e estava firmado? Ele estava firmado na sua fé. Ele estava firmado na certeza de que mesmo se ele chegasse a sacrificar o seu filho, a matar o seu único filho, Deus, ele tinha poder para novamente fazer ressuscitar aquela criança. Glória a E ser entregue novamente nos braços de Abraão. Aleluia. Glória a Deus. Ei, a única coisa que Deus exige de mim nesta hora, e exige de você, é a fé. É a fé. Como eu li aqui através de Pedro. Pedro estava no momento difícil em que o barco estava sendo jogado para um lado e para o outro. Para Pedro não tinha mais solução. A Bíblia diz que Jesus chegou para Pedro e disse: Pedro, sou eu que estou andando por cima do mar. Pedro, ele disse: mestre, se tu manda ele ter contigo. Jesus, ele disse: vem, Pedro. Pedro estava com uma fé lá em cima, estava pegando o céu com uma mão. Mas como nem sempre nós estamos assim, em determinado momento, naquele trajeto, a Bíblia diz que Pedro teve medo. Ele teve medo daquele vento, daquela tempestade, porque o vento era tremendo, jogava o barco para dentro e para trás, assustou a Pedro. E a Bíblia diz que Pedro começou a afundar quando ele teve medo. E no momento em que ele estava afundando, já estou concluindo, Jesus pegou na mão de Pedro e disse: Pedro, por que você duvidou? Por que você duvidou? Quando é que você duvida daquilo que Deus ele tem lhe falado e tem lhe falado, sabe o que é que acontece? Nós começamos a naufragar na fraqueza espiritual. Aleluia. A descrença faz com que você se detenha. Quantas pessoas estão detidos hoje em casa, sem forças para buscar a Deus por causa da falta de fé? Mas que nesta noite nós possamos continuar crendo na promessa de Deus. Ei, continuar crendo na promessa de Deus na tua vida. Deus, ele falou e ele vai cumprir, em nome de Jesus. Que Deus ele possa continuar te abençoando, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.